Olá, sejam bem-vindos, vocês que acompanham a programação da TV Câmara, aqui no canal 4 da NET, e pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o programa Câmara Cidadania, e uma vez por semana trazemos um convidado profissional do direito para tirar dúvidas e explanar sobre direitos e deveres do cidadão. Hoje estamos recebendo em nosso estúdio o Dr. Altamir Roberto Marascalchi, que vai falar sobre os direitos de sucessão, abordando temas como inventário e herança, que sempre causam dúvidas à população. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado. E gostaríamos de saber já de primeira, explica para a gente, o que é inventário? Hamilton, para mim poder explicar o que é inventário, ocorre o seguinte: uma pessoa venha a falecer e ela tiver bens, tá? A partir do momento do falecimento abre-se a sucessão, tá? Quando abre a sucessão, os herdeiros eles têm que fazer o procedimento do inventário. O inventário nada mais é do que o arrolamento dos bens, dos herdeiros, tá? Dívidas, até a partilha, que é o ato final do inventário. O juiz homologa a partilha, está concluído o inventário, certo? Então, são esses os procedimentos de inventário, que inclusive tem dois tipos de inventário, que é o extrajudicial e o judicial, correto? Existe também o inventário negativo, só que o inventário negativo está quase em desuso, tá? Porque são poucas as hipóteses, tá? O exemplo é quando a viúva ela resolve casar novamente. Se ela não tiver feito o inventário, obrigatoriamente, ela tem que casar no regime de separação obrigatória de bens. E às vezes, né, por uma questão e outra, mas casar na separação de bens e tal, então ela é obrigada a fazer o inventário negativo para cumprir o requisito da lei, para escolher o regime de bens que ela bem entender. Tá certo. Correto? E agora, doutor, quem tem direito à herança? E eu vou emendar mais uma perguntinha. Quem são considerados herdeiros? Então, são considerados herdeiros, tá? Ou melhor, quem tem direito à herança são os herdeiros ou legatários. Os herdeiros são os herdeiros necessários, são os descendentes, ascendentes e o cônjuge, certo? Os herdeiros colaterais, que aí vem os irmãos, os tios, sobrinhos, primos, mas esses só herdam na ausência desses herdeiros necessários, entendeu? Raramente acontece isso, né? Porque quase todo mundo ainda tem é casado, tem o filho, tem os pais ainda vivos, né? Mas na falta desses, os herdeiros colaterais herdam, correto? E os legatários? Os legatários são os herdeiros que advêm de testamentos, que a pessoa antes do falecimento ela pode fazer um testamento, que é a disposição de última vontade, e nomear um herdeiro, um legatário, né? Vamos dizer assim, um legatário, entendeu? Pegando um gancho na sua pergunta, doutor, testamento se faz a qualquer momento? Enquanto vivo for. Sim, pode. Não há necessidade, por exemplo, de uma data, de premeditar alguma coisa, nada. Você pode escolher. A pessoa tem que estar em sã consciência, Sim. né? E Ser maior? pode, se houver herdeiros necessários, a pessoa pode testar somente 50% do patrimônio disponível, entendeu? Agora, se não houver herdeiros necessários, ela pode dispor de todo o patrimônio, ela pode, né, sem problema algum. Os herdeiros colaterais, eles não tem como entrar na herança. Falar, mas o testador ele deixou 100% dos bens, mas eu sou herdeiro colateral e eu tenho parte. Não tem, tá? Então, o testador ele pode dispor de 100% dos bens se não houver herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes e cônjuge. Tá certo, doutor. Certo? Uma dúvida, e talvez até o telespectador tenha essa dúvida. No caso, por exemplo, já o testamento pronto, aberto depois, há uma contestação? Há a possibilidade de uma contestação? Olha, dificilmente. Até porque o testamento, vamos exemplificar como o testamento público. Ele tem que ser feito em cartório de notas, correto? O cartório de notas, para lavrar um testamento, ele exige, além de outros requisitos,
é um atestado, né, que a pessoa está em sã consciência. E o próprio tabelião, por ele ter fé pública, ele consegue constatar se a pessoa está em sã consciência, né, se a pessoa não tem algum problema mental. Então já é passo, o próprio tabelião já atestou isso. Então dificilmente alguém vai contestar. Não tem como contestar esse testamento. As causas são, né, como você vai alegar, peraí, fez um testamento em cartório, e só que a pessoa, né, não estava mentalmente capaz. Dificilmente, porque o tabelião ele tem essa capacidade, né, diante da fé pública que lhe é otorgada. Eu fiz essa pergunta, doutor, porque há casos bizarros, inclusive, que a gente vê na mídia, de pessoas deixando até um testamento aí, lavrado em cartório, tudo para um cachorro, por exemplo, um animal. E depois a família vai contestar. Ou pode ser até uma outra pessoa que não da família, sabe? E já houve casos, por exemplo, por isso que esses casos, inclusive, eles estão na mídia, porque exatamente por isso, pela bizarrice às vezes, tá? Então, por isso que eu estou perguntando para o senhor se é normal. Não, não é normal, né? Eu não tenho visto, apesar de a gente ver algumas notícias e tal, mas eu não tenho visto isso e eu acho que é humanamente impossível acontecer isso. Até porque aí vem a questão da fé pública do tabelião. Né? O tabelião vai questionar, peraí, você está deixando o teu patrimônio para um cachorro? Né? A gente vive num mundo real, né? Então eu acredito que isso daí não passa de, até desculpa, né? Mas sensacionalismo. Sensacionalismo. Né? Tá certo então, doutor. Nós vamos agora à primeira participação nas ruas, ok? Doutor, os herdeiros são obrigados a fazer inventários? Respondendo à pergunta da Priscila, os herdeiros são obrigados, tá, a proceder o inventário. Até porque a lei determina, né? E segundo também, a pessoa falece, tá? Então, existem os herdeiros. Enquanto esses herdeiros não procederam o inventário, não é possível vender esse imóvel, não é possível levantar um crédito sobre esse imóvel, tá? Então, o imóvel fica quase que indisponível. Então, é orientação da lei, né? Uma determinação da lei e uma orientação também para que pessoas não fiquem aí 10, 15, 20 anos sem fazer o inventário, até por causa das mudanças da legislação, né? Então, é um dever, sim, né, dos herdeiros a providenciar a abertura do inventário. Doutor, nós temos mais uma pergunta pelas ruas. Vamos ver? Eu queria saber se existe um prazo para dar entrada no inventário. Juscelino, o prazo que a lei determina são 60 dias, tá? Só que há casos que as pessoas demoram, né? 1 ano, 2, 3, para providenciar a abertura do inventário. Quais as consequências disso? Ah, mas então passou 60 dias, não pode mais fazer inventário? Pode. Só que existe um imposto, que é o ITCMD, que incide sobre o inventário. Se você fizer esse inventário dentro de 60 dias, você está isento de multas, tá? São multas que são estipuladas sobre o imposto. Então, é recomendável que seja feito dentro de 60 dias, sim. Tá? Apesar de que as pessoas que não fizeram não precisam desesperar, só que vai pagar uma multa sobre o imposto. Né? E essa multa, dependendo da quantidade de bens, acaba sendo uma multa pesada. Né? Então, a orientação é para que se faça o inventário dentro de 60 dias. Doutor Altamir, existe gratuidade quando a gente se refere a inventário? Há possibilidade de ter gratuidade no inventário? Sim, existe. Só que precisa ser bem explicado, que geralmente isso causa muita confusão. Né? A gratuidade ela é o seguinte: se a pessoa de repente tiver um imóvel só, eu falo imóvel que é mais corriqueiro, mas pode ser um veículo, pode ser um dinheiro, uma aplicação, tá? Ela pode procurar a Defensoria Pública, ela pode procurar os núcleos de prática jurídica, só que existem certos requisitos, né, para provar, né, que a pessoa não tem condições. Né? Agora, existe também, a pessoa contrata um advogado particular, tá? Aí ela não tem condições de arcar com as despesas do processo. Tá? Hoje ela assina uma declaração, né, declarando que não tem condições de arcar com as despesas do processo. O juiz pode deferir ou não, analisando, né, as condições reais da pessoa. Então a pessoa terá gratuidade somente com relação a custos do processo. Porém, ela contratou um advogado particular, ela tem que arcar com esses honorários
E depois de homologada a partilha, tudo certinho, é expedido um formal de partilha. No caso de imóveis, ela tem ainda que arcar com as custas do registro de imóveis, que depois de concluído o inventário, ela tem que registrar o formal de partilha. E para isso tem custas, apesar de que essas custas refere-se somente aos emolumentos do cartorário, né, do registrador imobiliário. Mas existe umas despesas. Então, outro ponto crucial que tem que ser bem analisado. A pessoa fala, mas eu li aqui, o juiz deferiu assistência judiciária gratuita, meu advogado cobrando honorários. Então isso causa muita confusão. Então isso tem que ser bem explicado, o advogado deve orientar muito bem, né, ao cidadão, né, para não causar esse tipo de confusão. É a mesma coisa no inventário extrajudicial. A pessoa vai lá e se declara para o cartorário, olha, eu quero fazer um inventário, eu não tenho condições. Tá? O cartorário ele vai exigir uma série de documentos para provar que realmente ela não tem condições. Isso também, o cara chega com 2, 3, 4 imóveis, pô, não tem como, né, falar que não tem condições, você entendeu? E no caso do cartório também, o inventário feito em cartório, ela tem, além disso, ela tem que procurar um advogado da defensoria para assisti-la, né, perante o inventário feito no cartório também. Então a gratuidade ela tem que ser bem explicada na hora de explicar isso para a pessoa, tá? Existe algumas confusões que são feitas, né? Ok, doutor. Nós estamos fechando já o primeiro bloco. Eu gostaria que só me respondesse. Quem pode dar entrada no inventário? Olha, Milton, a lei ela elenca algumas pessoas, tá? Primeiramente é o cônjuge, tá? Na falta deste, um dos herdeiros, tá? Pois o testamenteiro, né, no caso do testamento, se for no testamento lhe for otorgada essa capacidade, ele pode também abrir o inventário. O Ministério Público, né, às vezes se morre o pai, a mãe, só tem o incapaz, o Ministério Público também pode, né, abrir o inventário, entendeu? O credor, né, de repente o falecido ele deixa uma dívida, ele tem um imóvel, ele deixa uma dívida, o credor tem esse título, né, da dívida, e os herdeiros de má fé não querem mexer no inventário para que o credor não consiga, né, habilitar esse crédito. Então o credor também pode abrir inventário, tá? Ele abre o inventário, habilita o crédito dele, tá? Então são algumas pessoas que podem abrir o inventário. Doutor, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo. O Câmara Cidadania está de volta e o nosso bate-papo hoje é com o Dr. Altamir Roberto, que está tirando dúvidas sobre inventários, herança e direito de sucessões. Doutor, o que é inventariante? E eu vou emendar outra pergunta também. Quem pode ser inventariante? Milton, essa é uma pergunta pertinente, até porque eu mesmo já fui questionado várias vezes. Um dos herdeiros pega, por que o meu irmão é inventariante? Ele recebe uma parte maior na herança por isso? Não é. O inventariante, ele geralmente ele é a pessoa responsável por dar andamento no inventário. Ou seja, mediante o pedido do juiz, do advogado ou do cartorário, ele tem que providenciar os documentos dos bens, dos herdeiros, certidão de falecimento, né? Certidão de casamento, são todos os documentos que ele tem que providenciar. Ele acaba assumindo uma responsabilidade, ele tem que
ele tem que representar o espólio. O espólio é o conjunto de bens, né? Ele tem que representar ativo ou passivamente, né? Então, o inventariante, na verdade, ele trabalha mais que os demais, né? Então, ele geralmente a gente faz, geralmente a viúva também, que é inventariante, né? E nomeado, faz o pedido para o juiz nomeia ela como inventariante, mas é só isso, tem que ter alguém responsável dentre os herdeiros para poder dar andamento nesse processo, que seja judicial ou extrajudicial, correto? Com relação a quem pode ser inventariante, a viúva, ou viúvo, né? Quando fala viúvo, os herdeiros, né? Geralmente esses dois casos, né? Até mesmo testamenteiro, mas os mais normais aí são os viúvos e os herdeiros. Aproveitando a chance de poder te perguntar, doutor, há uma possibilidade de alguém, por procuração, fazer isso? Sim, pode, corretamente. A procuração, tá? A procuração tem que ser pública, com poderes para representar o herdeiro, o viúvo, você entendeu? A procuração pública. Não pode confundir também a procuração adjudícia, né, que é otorgado para o advogado para promover o inventário judicial, entendeu? São dois tipos de procuração. Então, geralmente, um herdeiro mora numa cidade, né, longe e nomeia um outro herdeiro, fala, você me representa tal, inclusive para constituir advogados, pode ser feito sim. Tá certo. Doutor, nós vamos voltar para as ruas. Mais um participante. Doutor, qual é os bens deixados pelo falecido para fazer o inventário? João, os bens que devem ser inventariados são os imóveis, tá? Bens imóveis, bens móveis, semoventes, joias, ações, dinheiro, né? Principalmente quando há aplicação em conta poupança ou conta corrente, tá? Todos esses bens, eles devem ser inventariados. O que ocorre muitas vezes joias, né? Às vezes vão falar, mas vai ser inventariado joia, vai ficar um anel para isso, um anel para aquilo. De repente a quantidade necessita disso e na hora de dividir a família entra no acordo, então não há necessidade de ser inventariado. Mas os imóveis, os móveis... Quando eu falo móveis também, são os veículos, tá? Não falo móveis residenciais. Isso daí também, sempre há uma divisão entre a família. Vou ficar com isso, ficar com aquilo. Dinheiro, né? Se for um dinheiro que de repente está guardado debaixo do colchão, falar, tem tanto, vamos repartir entre nós, tal, não precisa ir para inventário. Agora, quando são aplicações, poupanças ou conta corrente, aí necessariamente tem que ser feito inventário sim, tá? Então são esses os bens, correto? Semoventes também, né? Dependendo da quantidade. Fazendeiro que tem 500 bois, logicamente que isso vai ter que ser inventariado, correto? Doutor, o que é partilha de bens? Falamos de bens agora há pouco. Sim, a partilha de bens, ela nada mais é que onde que são divididos os bens entre os herdeiros, né? Então, como eu te falei, o inventário relaciona os herdeiros, os bens e tal. No decorrer do inventário tem que ser feita a partilha, onde vai ser determinado cada quinhão que ficará pertencendo a cada herdeiro, tá? Geralmente a viúva meieira, estou falando do inventário comum, né? A viúva meieira, ela tem 50% dos bens, os outros 50% são divididos em partes iguais entre os filhos. Essa é a chamada partilha de bens. Tá certo. Eu tenho uma pergunta interessante agora. As dívidas, elas também entram no inventário? Isto é, a gente tem que pagar a dívida do falecido, doutor? Veja bem, sim, tá? Só que as dívidas é o seguinte, vamos supor que ele deva aí 100 mil reais, tá? Só a título de exemplo. Aí o falecido ele deixou imóveis de 90 mil reais. Os herdeiros, eles não são obrigados a pagar essa diferença, tá? Eles só devem pagar as dívidas até o montante da herança. Ninguém é obrigado a tirar dinheiro do bolso e ir lá e pagar a dívida deixada pelo falecido, entendeu? E a questão da dívida é o seguinte, muitas pessoas
devem e não deixam isso claro para a família. Aí a pessoa falece. A família não está sabendo dessa dívida. Então, cabe aos credores, né? O cara tem lá um título, né, de dívida e tal, e cabe ao credor também habilitar esse crédito, porque se ele ficar, né, sem habilitar esse crédito, ele não vai ter direito a nada, tá? Mas é isso que é importante saber. Não tem que se preocupar com dívida maior do que a herança. Entendeu? Então, os herdeiros são obrigados a pagar a dívida só até o montante da herança, correto? E qual é o custo de um inventário, doutor? Milton, essa pergunta sua, ela é um pouco complexa para ser respondida, porque vai depender do número de bens, entendeu? Gera ITCMD sobre esses O que bens. seria ITCMD? É imposto de transmissão de bens causa mortes, tá? Então, esse imposto é 4% dos bens, você entendeu? Depende muito vamos supor, se o inventário for feito em tabelião de notas, tem as custas do cartório, tá? E essas custas são tabeladas, então vai depender do valor do Monte-Mor. O que é o valor do Monte-Mor? É o valor de todos os bens. Então é uma pergunta um pouco complexa para responder. Então por isso que, né, sugiro que qualquer pessoa interessada, ela deve procurar um profissional, esse profissional fazer um levantamento do preço, né, sem contar com as gratuidades já faladas anteriormente, né? Okay. Correto? Doutor, nós vamos para mais uma participação. É a última participação do nosso programa. Doutor, se a gente não tiver o dinheiro para pagar o inventário, como é que a gente faz? Qual a solução mais fácil? Respondendo à pergunta do Sidney, apesar de nós já termos falado sobre uma coisa sobre isso, quem não tem condições de pagar inventário deve procurar a Defensoria Pública, deve procurar os núcleos de práticas jurídicas das faculdades daqui de São José do Rio Preto, né? Só que eu já deixei claro isso, tem que provar a falta de condições de pagar, tá? Isso não pode ser uma coisa generalizada. Falar, tem um imóvel em tal bairro, um bairro valorizado, e eu vou requerer, vou lá na Defensoria Pública, eu quero fazer esse inventário de graça. Não é bem assim, tá? Tem que cumprir os requisitos da lei, sim, entendeu? Então é isso aí. Não é para todo mundo que se estende essa gratuidade, tá? Principalmente para quem contrata um advogado particular, tem esses honorários, tá? Tem que arcar com as despesas de registro de imóveis. Então, são essas as possibilidades de gratuidade, correto? Doutor, o senhor falou num determinado instante aí de formal de partilha. Gostaria que o senhor explanasse para os nossos telespectadores. O formal de partilha, ele é uma cópia de tudo, né? Do procedimento do inventário, entendeu? Então, esse formal de partilha é quando o cartório, vamos por o judicial, né? Não estamos falando do extrajudicial. Inventário judicial. No final de tudo, depois de concluído tudo, partilha, homologação do juiz, recolhidos os impostos e tal, o juiz vai homologar essa partilha e vai mandar expedir esse formal de partilha. Consequentemente, o cartório judicial ele expede esse formal de partilha. É um instrumento, né? Uma cópia de tudo aquilo lá que a pessoa recebe em mãos, que os herdeiros recebem em mãos. Recebendo isso, ele tem que encaminhar o registro de imóveis, quando o falecido tiver deixado os bens imóveis, obviamente, tá? Então é importante que faça uma distinção, formal de partilha e escritura pública, porque o inventário extrajudicial, ele recebe uma escritura pública, uma escritura de inventário, né? Uma escritura de partilha, tá? Que tem o mesmo efeito, só apresentar no registro de imóveis para poder ser registrado, ou apresentar nos órgãos de trânsito para poder fazer a transferência de um veículo, correto? E, Hamilton, só para frisar, eu falei sobre os bens, né, que devem ser inventariados. De repente a pessoa falece e ela está trabalhando, tá? Já aconteceu muito isso, né? Faz inventário e tal, tem que fazer a rescisão trabalhista, tá? Geralmente exige-se alvará para que seja feita essa rescisão trabalhista, para levantar o FGTS, para levantar o PIS. Então é importante a pessoa, quando contrata um profissional, deixar isso claro, ó, falecido ou falecida estava trabalhando, tá, eu preciso fazer a rescisão, porque no próprio inventário judicial já requer o alvará, né, pro juiz, pedindo esse alvará
fazer a rescisão trabalhista ou para sacar o FGTS, ou para sacar o PIS, inclusive para a venda de um veículo. Então, além dos bens que eu elenquei, pode pedir esse alvará, correto? Ok, doutor. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Esperamos que o programa tenha sido de grande valia. E cada semana, você já sabe, um assunto diferente com um profissional do direito, falando sobre direitos e deveres do cidadão. Obrigado mais uma vez pela audiência e continue com a nossa programação aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. Lembrando que outra maneira de assistir os nossos programas, a nossa programação, é acessando o site www.riopreto.sp.leg.br. TV Câmara, o canal do Legislativo.